Amigos e minhas amigas do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo e eu estou muito feliz hoje porque eu estou com Gabriel Junqueira, um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um profissional fantástico, criador aí do Cupom Verde, e vai falar um pouquinho dessa startup para a gente aqui também, porque é algo que complementa no nosso Bate-Papo do Varejo de hoje. E também é o cara que criou o canal Infovarejo. Se você não acessou, vai lá acessar sim esse canal e vem trocar informações com a gente. Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, Gabriel, eu quero convidar você aí para ir já ir nos comentários, no chat, já ir conversando com a gente, vendo se o som tá legal, se a imagem tá legal. Vai debatendo com a gente aqui, fazendo perguntas também para o Gabriel, que vai ser um prazer a gente te responder. Eu, com certeza, vou encaminhar essas perguntas aqui para o Gabriel. Para você que está aí no YouTube, vai dando like para a gente, já vai dando like e compartilhe com os colegas, porque o tema hoje promete muito. O Gabriel, que foi aí, já é frequência dele de ir realmente lá, né? Tem uma determinada frequência, de ir na feira nos Estados Unidos, da NRF, ele vai trazer um pouquinho disso para a gente, de toda a experiência que ele teve nesse ano de 2023 lá, toda essa harmonia do varejo que tinha lá, e vai trazer isso para a gente aqui, vai compartilhando já aí, e para você que está no modelo aí do Spotify, também do Deezer, né, no modelo de podcast, por favor, vai dando as estrelinhas para a gente aí, dá 5 estrelinhas para a gente, também vai curtindo e vai compartilhando, tá bom? Gabriel, muito obrigado, cara, pela tua presença, você deixar esse tempinho na sua agenda aí para estar com a gente, trocando ideias aqui, cara. É muito bom conversar contigo. Eu que agradeço o convite, Ederson. Sempre um prazer estar contigo. Espero aí compartilhar, ser útil para os seus ouvintes aí, para os espectadores, e fico também à disposição, se ficar alguma dúvida, como sempre, aí, para a gente conversar. Não, você é sempre fantástico, né? O Gabriel eu já conheci há um tempinho, já conheço há um tempo o Gabriel, a gente já encontrou várias vezes, já debateu muito aqui em Minas Gerais, na Super Minas, em outras feiras regionais também, a gente sempre está debatendo. E essa experiência da NRF é uma experiência única. É isso mesmo, Gabriel? Conta pra gente um pouquinho do que... Define o que é essa feira pra gente, por que tem que ir nessa feira, cara? Bacana, Ederson. Assim, a NRF, se não for a principal feira de varejo e tecnologia do mundo, é uma das principais, sem dúvida. Ela ocorre uma vez por ano em Nova York. Essa, se eu não me engano, certamente foi a edição... tiveram mais de 100 edições, se eu não me engano, é a 113, algo do tipo, então tem uma tradição muito grande. É uma feira enorme. Para vocês terem uma ideia, são mais de 1.000 expositores. Então, são vários espaços. A gente tem o principal, tem o de empresas menores, de startups. Basicamente, são quase que três grandes superminas, sabe, Éder? Ou duas grandes APAs. É muito grande, não dá tempo de ir em todos os expositores. E, então, tem a feira e tem o congresso. O congresso é onde ocorrem as palestras, os painéis. Então, foram mais de 180 painéis, né, palestras, e que participam aí as principais personalidades do varejo, principalmente americano. Mas também temos participação de brasileiros, já que a comitiva do Brasil é a segunda maior comitiva, só atrás dos americanos. São quase 3.000 pessoas. Então, é muito legal, porque a gente escuta português o tempo inteiro. Vários desses painéis tem tradução simultânea, então isso é muito legal, porque, não, vamos dizer, resolvida a questão do investimento para ir, não tem mais desculpa, né? É pegar ali, bota o nome e bora. Então, assim, é muito legal, e mais do que isso, Ederson, acho que é importante pontuar, além do conteúdo, além do contato com empresas que estão trazendo inovações para o mercado, também a gente tem a oportunidade de fazer muito relacionamento útil e diferenciado, porque ali a gente basicamente respira durante 3 dias só varejo, mais do que 3 dias, porque normalmente tem uma programação de visita nas lojas antes e depois. Então a gente tem a oportunidade ali de viver uma semana, é quase como uma imersão
né, com pessoas que vivem do varejo, vivem para o varejo. Então, sempre a gente sai com relacionamentos bons, com ideias diferentes e que vão certamente virar projetos e negócios aí. Eu fico imaginando o tamanho dessa feira, porque eu vou na APAS, né, e na feira da APAS, e eu vou falar, o pé dói, e eu não consigo em 3 dias rodar a feira toda. Então é impossível você rodar essa feira aí, a NRF toda, né? Impossível. Assim, esse ano, inclusive, eu fiquei um pouco chateado, porque, assim, eu fiquei muito nos painéis e eu confesso que vi relativamente pouco da feira. Assim, porque você tem que fazer uma escolha, né? Ou vai para o painéis, ou você vai para a feira, né? É porque tudo é simultâneo. É isso mesmo? Tudo é simultâneo. Se eu não me engano, devem ter mais de 10 salas simultâneas também, assim. São muitas salas. Então, eventualmente, também tem conflito de agenda mesmo, assim, pô, acontece no mesmo horário, 2 palestras que eventualmente você quer ir. E, além de tudo, ainda tem a feira, a exposição, né, que eles chamam. Então, assim, não dá para ver tudo, ou você tem que abrir mão de algo. Mas é porque é muita coisa boa também. Esse é o lado bom, né? Você tem que ir meio sniper, né? Falar, olha, qual que é a minha agenda aqui? Vou cumprir essa agenda aqui e abrir mão. É o que eu faço, geralmente, que eu vou na APAS, na Superminas, abrindo mão de algumas coisas para que eu possa estar curtindo outra. Agora, imagino numa feira nessa dimensão. E só, assim, um ponto importante, por isso a gente estava conversando há pouco, antes de começar a live, que é legal ir com uma comitiva, porque normalmente nessas comitivas existe uma curadoria também do conteúdo, das palestras, eles fazem, vamos dizer, as trilhas. Pô, você quer ver mais sobre e-commerce? Tem essas palestras aqui. Normalmente, ao final do dia, tem um resumo do dia ali com alguns especialistas, consultores que ficam responsáveis por fazer a curadoria. Então, assim, até uma dica, né? Se alguém está pensando em ir ano que vem, procure uma das comitivas, né? E normalmente aquela que tenham, vamos dizer, pessoas e profissionais do seu segmento, porque tem comitiva mais focada em, por exemplo, varejo de beleza, tem algumas que são mais focadas em supermercados. Então é bem diferente as trilhas, assim. É legal. Para você que é supermercadista, já direciona para aquilo. Para você que é um varejista de roupas, você já vai para outra linha, né? Se for têxtil, se for calçados, você vai para outra linha. Quando você falou aí, você falou que uma das maiores comitivas que tem é brasileira. Eu achei isso fantástico, né? Então, você vai fazer uma correlação para mim aqui, né? Do varejo de lá com o varejo daqui, porque deve estar aprendendo para caramba para aplicar aqui. Então, durante esse bate-papo nosso aqui, eu queria muito que você fizesse essa correlação para a gente, né? Do que você aprendeu lá, o que realmente é aplicado, porque já tem uma frequência tua indo lá, eu acho que isso é legal, né? Mas eu venho de alguns anos percebendo que se fala muito no e-commerce, se fala muito no online, se fala muito, né, de estarmos aí, né, vendendo pela internet. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, meu amigo. Eles já enterraram lá o varejo físico? Me fala aí. De jeito nenhum. O Ederson, é boa essa pergunta, assim, até sobre a correlação do varejo, acho que tem uma reflexão importante, que é, até eu estive no pós-NRF lá em Nova York mesmo, da BTR Varese, do Serrentino e do Eduter, que o Eduter falou algo que eu achei bem legal, que ele falou assim, olha, não necessariamente tudo que tem na NRF vira realidade, né, vira uma tecnologia convencional, a gente entra numa tecnologia de massa, mas tudo que vira uma tecnologia convencional passa pela NRF. Então, essa diferenciação é importante fazer, porque a gente vê muita coisa mesmo, mas não necessariamente tudo aquilo tem viabilidade de ser realidade, até mesmo no varejo americano. E muita crítica que a gente escuta e percebe isso lá também, que quando você está na NRF na feira, você está num ambiente ali, mas também, assim, tem os melhores cases, né, que tem o conceito, e quando você vai para o varejo real, também existe uma lacuna, um gap entre o que você vê na NRF e o varejo local americano. E tem o nosso varejo que a gente tem que tropicalizar.
não só, aí tem vários fatores, não só vamos dizer, a tecnologia em si, o que é viável da gente importar, mas também o nosso contexto, né? Cultura, o nosso mercado, o comportamento do consumidor, que apesar das tendências serem parecidas, é um consumidor diferente. E aí você falou a pergunta o varejo está morto? Não, a pergunta é porque se fala desde a pandemia online, eles enterraram já o varejo físico, na verdade, tanta influência nesse sentido, né? Olha, não, tudo foi para o online agora, o lance é online agora. Aí eu falei, cara, eu tenho que perguntar essa primeira coisa que eu tenho que perguntar para o meu amigo que foi lá, viu as tendências futuras, se realmente eles enterraram esse varejo. Não, de forma nenhuma. Eu lembro da primeira NRF que eu fui, foi em 2015. E o tema da NRF foi Brick and Mortar is the New Black, que é tijolo e argamassa, né? Tijolo e cimento é o pretinho básico. O que quer dizer isso? Assim, essa conversa o varejo vai acabar, o varejo físico vai acabar, existe desde o advento da internet. Então, mais principalmente quando houve vamos dizer, a popularização da internet, né, vamos dizer, os computadores, a internet chegou nos lares. Então, o pessoal falou assim, ninguém mais vai comprar na loja, vai comprar, vamos dizer, de casa. Então, essa conversa é antiga e, assim, sempre tem um motivo para tentar revivê-la, né? Como foi no caso da pandemia. Mas, definitivamente, o varejo não vai acabar. O que a gente tem que perceber é que o papel da loja está mudando e vai mudar cada vez mais. Só que a loja ela tem algumas vantagens que são naturais, que são inerentes à sua natureza, que basicamente está muito ligado à experiência. Assim, e aí a gente pode explorar isso muito, mas por quê? Só para fechar um raciocínio, o varejo ele é físico. E tem, vamos dizer, nós como seres humanos, a gente tem alguns sentidos que a tecnologia, o virtual, ainda não consegue simular. Então, olfato, tato, né, experiência audiovisual, auditiva também. Então, isso tudo, como que a gente vai fazer uma compra, mesmo uma compra de supermercado, você entrar numa loja, no hortifruti, ter o prazer ali de tocar na fruta que você quer levar, que você tem uma preferência, experimentar um produto ali, ver um lançamento. Então, assim, a gente tem que perceber essa mudança do papel da loja. Assim, essa talvez é uma delas, tá? Tem outras. Então, a loja como um modal logístico, por causa da venda do e-commerce, isso está cada vez também mais comum, a loja ali como um modal logístico. Então, a loja ela tem uma estrutura, tem alguns processos que já servem para venda online. A loja como também um hub de serviço, você presta serviços na loja. Então, aí a gente pode ir estendendo, mas percebe que a loja definitivamente ela não vai morrer. Por quê? Porque o consumidor, o cliente, a pessoa gosta, tem prazer. Isso gosta de... Né? Essa própria experiência, né, que você falou, ela é importante. Mas aí eu queria ver o que você viu disso lá, que comprova isso para a gente mesmo, né? Porque o que acontece? A gente vê um problema sério hoje quando se fala de prestação de serviço e produtividade, que é uma incógnita muito grande hoje dentro do varejo, porque prestação de serviço é caro. Primeira coisa é caro. Nós estamos com um problema sério de mão de obra, né, dentro do varejo. A gente vê uma demanda muito grande. E a produtividade ela se torna muito atraente para dentro do varejo hoje, porque o cara quer realmente entregar rápido e pronto, vou resolver. Como a gente tem vários clientes consumidores assim, né? Eu compro e vou embora. Apesar de vários profissionais não comungarem dessa ação de falar, olha, ele tem que ter experiência ali. A gente sabe disso, no interior tem muito disso e tal. Mas esse debate fica muito grande para mim quando eu vejo que tem uma linha muito grande, principalmente no supermercado, que é uma área que a gente atua muito, né? Cerca de
80% dos nossos clientes são supermercadistas, que o e-commerce vem crescendo muito dentro dessas linhas, né? Que era de 3%, pulou para 6%, hoje já chega beira 12% a 14% do faturamento de uma loja no e-commerce e delivery. Como que é isso que a NRF trouxe isso para a gente, cara? Então, Ederson, acho que uma mensagem importante, assim, outro ponto também, que acho que é bom a gente ter essa percepção, que não necessariamente eles não estão se reinventando todos os anos. A gente tem alguns temas, alguns tópicos que são fundamentais na discussão e vamos dizer, duram várias edições, como é esse caso exatamente do papel da loja, do e-commerce, né, da omnicanalidade. Então, eu tenho um conceito central que a gente já escuta há algum tempo e sempre está ali, que é a centralidade do consumidor. O que é isso? A gente colocar o consumidor no centro da estratégia da empresa, muito sempre legal, olhar da perspectiva dele. Então, isso que você falou é interessante. Pô, tem um cliente que é assim, né, gosta de conveniência, quer velocidade, tem outro que quer conversar e quer experimentar novas coisas. O que o varejista deve fazer? Não, primeiro ponto, não tem receita de bolo, não tem uma bala de prata. Você tem que conhecer o perfil do seu cliente e a proposta que a sua loja quer entregar. Eventualmente, se sua loja é uma loja ali de conveniência, você deve criar as jornadas que sejam mais convenientes possíveis. Então, você vai olhar muito para um varejo sem atrito, para velocidade, para... Né? Então, assim, o que significa? Até a forma de você colocar as categorias, a sinalização vai ser uma forma para simplificar ao máximo, para ele já entrar na loja, saber onde que está o produto que ele deseja, e rapidamente já pegar e dirigir ao checkout. Então, assim, no final do dia, a gente precisa entender o perfil do seu consumidor, qual a necessidade dele e que você quer focar, porque uma loja que entrega muita experiência, eventualmente não vai ser uma loja boa para conveniência, apesar de ser possível, tá? Mas é muito mais difícil. É desafiador, né? É bastante desafiador. Porque, eventualmente, uma loja de experiência, você vai ter que focar em alguns atributos, em algumas estruturas que vão entregar isso. Mas também, assim, sempre é possível, por conveniência, bota um self-checkout, pensa na jornada simplificada ali para esse tipo de perfil. Então, assim, o Ederson, não tem resposta fácil para essa pergunta, né? Não, na verdade, é trazer essa experiência que você vivenciou lá, né? Quando eu faço essas provocações mesmo, o Gabriel, a ideia é essa, né? De trazer aqui. É porque é o seguinte, a gente percebe que os Estados Unidos, e você teve lá agora recente, está passando por uma situação econômica bem diferente do que teve anos atrás, né? Inflação, a gente sabe. E a gente observa que uma das coisas que também está se posicionando muito é com relação à mão de obra, né? Dificuldade com a mão de obra. E isso também tem muito aqui no Brasil. Eu não vou falar reflexo, mas parece até no mesmo sentido, a dificuldade que o tempo todo que eu recebo telefonema, olha, eu preciso de um gerente, eu preciso de um líder, e a gente não tem condição de indicar. Né? Essa realidade foi debatida lá também sobre isso? Com toda certeza. Uma das coisas que eu percebi nessa edição bem particular é essa visão de um cenário conjuntural, assim, um cenário de curto prazo que o varejo americano se encontra, que é um cenário de inflação alta, uma recessão à vista, pleno emprego. E aí, uma coisa muito interessante, Ederson, lá nos Estados Unidos, e que você falou, né, reflete aqui, já está... Talvez aqui seja por outros motivos, né? Mas, assim, existe uma escassez muito grave de mão de obra no varejo americano. Isso foi acelerado na pandemia, porque teve alguns fatores, dentre eles o programa de auxílio governamental nos Estados Unidos, que muitas dessas pessoas usaram esse dinheiro para se recapacitar e procurar outras profissões.
teve uma questão de comportamento, as pessoas passaram a ficar em casa, procuraram ocupações que conseguissem ter um trabalho remoto híbrido e gostou muito. E quando a gente olha nessa perspectiva o varejo ele é muito limitado nesse ponto. Não tem jeito de um repositor de mercadoria trabalhar de casa. Vai trabalhar uma de casa, caixa trabalhar de casa. É. Então, assim, isso é um problema gravíssimo. Isso é um problema gravíssimo. Acho que no Brasil você vai saber falar melhor. Talvez esteja mais ligado até à capacitação de mão de obra, que a gente tem um déficit em relação a isso. E as empresas, a gente não tem jeito, a empresa tem que investir. Ou é não ter, ou é investir para formar. Mas eu vou formar para o mercado, então você vai deixar de formar? Vai ficar com um profissional ruim, vai ficar sem? Então, pois é, cara. Tem que criar um ambiente legal, tem que investir em treinamento, investir na carreira do pessoal, para, assim, não tem saída, né? Assim, acho que é meio, falar assim, não é fácil, mas é meio óbvio, eu acho, o cenário. Eu acho que é totalmente óbvio, cara. Eu penso nisso, observando esse tema, que a gente tem hoje uma grande demanda, né, necessidade realmente de mão de obra, mas tem poucos esforços para que isso se mude. A gente não consegue observar isso de uma forma clara. Eu digo pelo varejo, tá, gente? Talvez a indústria faça alguma coisa diferente, aí eu não vou saber dizer aqui, mas a gente percebe isso de uma forma muito clara dentro do varejo. O varejo não está se preocupando com isso. Ele abre a loja, coloca o primeiro emprego ali, aquele profissional, você vai repor, joga ele ali, ele repõe, né? Não teve nenhuma análise comportamental daquele cara, não teve uma análise de perfil para que você pudesse estudar realmente se aquele era um cara, né, que esse profissional ia se adaptar. A questão que o varejo estava acostumado muito, né, do não turnover, diríamos assim, né, baixo turnover, ou seja, tinha cara lá de 10 anos, 20 anos, eu falei, cara, isso aqui está parecendo cargo público, né, o cara vai fazer carreira ali. Na verdade, isso houve uma mudança muito grande, e você até, é legal você trazer isso, que a pandemia realmente, eu não tinha nem pensado nisso, e faz sentido, né, cara, é a questão da pessoa utilizar daquilo para ela se capacitar para outras oportunidades que talvez ela não tinha nem pensado naquilo. Exatamente. Agora, e continuando nesse assunto dos colaboradores, Everson, então, assim, tem muito desses exibitores, não, porque em inglês é exhibitors, né, dos pessoal que estava na feira, né, os expositores. Muita solução voltada para o colaborador. Legal, cara. Compartilha isso para a gente aí. Vamos lá, você, varejista que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, escuta isso, cara. Pelo amor de Deus. Assim, isso é muito legal. Então, é solução para o colaborador. Ou seja, para o colaborador, para aumentar a produtividade, para ele ter mais satisfação de trabalho, né? Então, todo tipo de ferramenta, até, por exemplo, gamification, assim, automatização de tarefas, gamification. Teve uma coisa que eu achei muito interessante, que foi um comentário do CEO agora eu estou na dúvida se foi do Walmart ou da Whole Foods, que ele falou o seguinte, olha, a gente, com o tempo, a gente foi atribuindo tanta tarefa para o colaborador da loja, que ele ficou sem tempo de prestar um bom atendimento, né? Porque ele tinha muita coisa para fazer. O que a gente está fazendo é botando ferramenta, botando processo e automatizando o processo para que ele fique cada vez mais livre e consiga prestar um serviço, um atendimento mais diferenciado para o consumidor que está na loja. Então, assim, são alguns insights legais, né? Porque tudo isso nessa direção, assim, que a mão de obra, ela é um recurso escasso. Então, aquilo que você falou, pô, assim, é até um pouco estranho a gente pensar que ainda tem muitas empresas que contratam colaboradores sem fazer um mínimo de uma análise de perfil comportamental, né, ter um processo seletivo mais cuidadogo, porque no final do dia é uma economia, vamos dizer assim, porca, né? É uma economia porca. Sai caro, né? O colaborador que entra e ele não se encaixa na função,
é muito mais caro. O cara, ele vai entrar, vai prestar um mau serviço, depois vai te dar trabalho, depois você vai ter que desligá-lo. Pô, investe no recrutamento de seleção, investe no processo, investe no RH, né? Investe ali nos processos. A gente está falando do básico, tá? Do básico bem feito, que é até um ponto que a gente pode abordar, que foi muito falado isso, muito mesmo. O básico bem feito, muito bom. Mas antes de você falar disso, eu quero que você puxe lá naquela gamificação, tá? Eu adoro isso, eu queria que você explicasse um pouco, pode ter muitos aqui que não entendeu o que seria essa gamificação. Legal. Assim, a gamificação ela é muito mais um conceito, né, um conjunto de práticas para a gente trazer, vamos dizer, práticas mesmo e os princípios de um jogo, do esporte, para dentro das ferramentas de trabalho. Isso porque nós, como seres humanos, a gente gosta de competição, a gente gosta disso, vamos dizer, quando te dá um desafio. Então, todos aqueles apps que normalmente a gente usa, que tem algo como conquista alcançada, nível alcançado, ganho em pontos, isso tudo, esses aplicativos, eles usam conceitos de gamificação, né, que vem dos games. Então, especificamente sobre isso, a gente percebe que é um nível de maturidade alto das ferramentas, que as ferramentas não são somente ferramentas corporativas, operacionais, mas para engajar os colaboradores, elas acabam aplicando esses tipos de conceito para a gente ter um resultado final melhor. Então, eu estou vendo ali no seu flip chart ali atrás um processo de recebimento de mercadoria, né? DANF, assinatura, ela via cega. É muito assim, imagina a gente fazer esse processo como gamification, e é muito possível, pô. Gente, mínimo de erros possíveis, a gente alcançou aqui 3 dias sem nenhum tipo de problema. Então, você vai encontrando, vamos dizer, o que seriam os objetivos e traz, vamos dizer, conquistas, metas, pontuação para isso. É muito legal. Eu cheguei a ver um aplicativo assim de gamificação em treinamento, eu achei legal, da Nibo, e eu acho que é interessante demais de trazer isso em debate, né? De gamificar. Porque o que acontece? É um formato de reter também, porque ele sabe qual os objetivos vão alcançar, como que ele vai fazer isso, e hoje o debate nosso dentro do varejo é o tempo todo assim, para que você retenha esse profissional, você precisa oferecer algumas coisas, estruturas, por exemplo. O varejo tem uma dificuldade com estrutura muito grande, uma sala adequada para reunião, um local adequado para tomar-se um café, né? Para se descansar na hora do almoço. Recentemente eu estava atendendo um cliente e uma outra pessoa via Instagram entrou comigo e mandou uma foto para mim de os funcionários de uma determinada rede no estacionamento deitado, né, descansando no horário de almoço. Poxa, é uma coisa que, infelizmente, o varejo tem que começar a olhar. Ele precisa abraçar isso para ele começar a disputar um pouco mais essas vagas, né? Ou seja, ou melhor, esses profissionais para dentro dessas vagas, porque senão tem muitas condições que são amadoras demais, na minha opinião. Perfeito. E eu acho que tem algumas reflexões assim sobre o tema, Ederson. Primeiro, falando de gamification, isso tudo são práticas e ferramentas cujo grau de maturidade é muito alto, são sofisticadas. E aí entra o que eu até comentei. O momento, o varejo atual dos Estados Unidos está falando muito disso diante do contexto, mas eles sempre nos lembram disso, do básico bem feito, de voltar aos fundamentos. Então, é exatamente isso que você falou. Não adianta eu vou botar então um aplicativo aqui de gamification para a turma aqui, para os colaboradores aqui, para o meu time. Mas se o pessoal, eles estão precisando de um espaço para conseguir tomar o café da manhã, o café ali da tarde, né? Se eles estão precisando, vamos dizer, de uma estrutura mínima, se eles estão precisando ali de, vamos dizer, menos até do que isso, de uma cultura, de um ambiente saudável de se trabalhar, com respeito.
Então, é legal notar, e eu acho que se as pessoas perceberem isso, quando a gente vai numa NRF, eu já falei isso algumas vezes, não é uma feira, quando a gente fala de transformação digital, né, não é uma feira ali de tecnologia, é muito mais uma feira de pessoas. A gente fala muito mais sobre comportamento de compra do shopper, sobre tendência de comportamento das pessoas, dos colaboradores, de cultura, de propósito. Então, assim, por exemplo, isso é relativamente barato. Uma cultura... Com certeza. Positivo. Falar que a gente não tem a cultura, eu acredito até que tem, mas a cultura talvez é errada. Porque acaba, né? Quando você vê não, porque esse cara... Quem que é o melhor profissional que você tem aqui? E a gente chega muitas vezes no interior, aí esse senhor aqui... Por quê? Ele chega às 6 horas da manhã, sai 10 horas da noite. Eu falei que isso não existe mais. Né? É o tipo de práticas que elas precisam ser mudadas, né? Que precisam... Talvez tenha cultura, mas a cultura com um olhar totalmente errado. Caso, né, o que e essa modificação que é legal que você está propondo aí, né? Olhar mais para essa coisa básica. Poxa, qual que é o básico de se fazer para qualquer profissional? Gestão de pessoas, que você comenta muito. Qual que é o básico? Vamos começar. Começa pelo código de conduta, o que a gente espera, o que para a empresa é aceitável, o que não é. Isso vem de cima para baixo, né? Os donos, os gestores têm que praticar isso, como já disse, serem um exemplo, mas a gente está falando do básico, aí a gente falou de processo seletivo, que tem um mínimo de estruturação, que tem ali um mapeamento de perfil, que tem um processo, o colaborador chegou, quais são os marcos de avaliação daquele colaborador, depois de 3 meses, ter uma conversa com ele sobre o rendimento, depois de 6 meses vai ter uma conversa de feedback ou de avaliação de desempenho, porque normalmente acontece isso, né, Anderson? Com certeza. O cara entra, esse senhorzinho aí, será quantos feedbacks que ele recebeu na vida? Será, como que ele vai saber se ele está indo bem, se ele está indo mal? A verdade é essa. É complicado, assim, é difícil pra caramba, não é que seja fácil, mas é muito importante, porque esse colaborador, aquele colaborador que é um bom colaborador, um bom profissional, quer crescer, quer aprender, no ambiente desse, que ele não vê que tem estrutura mínima, até intelectual, para proporcionar isso para ele sai. Sendo que ele poderia ser o seu líder, ele poderia ser o seu gestor da loja e te possibilitar a você abrir uma outra unidade, porque você tem alguém confiável e competente para cuidar da matriz ou daquela filial. Enfim, então a gente vê muito isso, assim, que grandes empresas, elas têm esse fundamento muito bem alicerciado, e no final do dia é isso, uma cultura positiva, um propósito legal, inspirador da empresa, né, de trabalho, e o básico, né, assim, um ambiente saudável. Quantos abusos a gente escuta no varejo? Assim, muito. E isso é normal relativamente a algumas empresas. E que não deveria ser normal, é o que eu falo, né? É normal. Não, isso pode ser comum, mas normal não pode ser, gente. Né? A gente debate muito isso no comportamento humano, mas do varejo é isso. Né? Aquele gerente que trata daquela forma, isso pode ser até comum, cara, mas isso não pode ser normal. A gente não pode... Já virou clichê, né? Mas eu gosto, eu acho que é um clichê bem, assim, quase que um axioma. A empresa é feita de pessoas para atender pessoas, e você me dizer que não gosta de trabalhar com pessoas, como que você acha que isso vai dar certo? Fecha, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Eu sempre gosto de lembrar tudo, eu trabalho muito com tecnologia, a gente sempre reforça, olha, tecnologia é ferramenta, é meio. Então a gente tem a ferramenta, a pessoa e o processo. E a parte mais importante é a pessoa. Isso sem dúvida nenhuma. Assim, ferramenta, processos e pessoas. Isso dá um bate-papo do varejo, hein? Eu acho que nós vamos ter que pegar nesse bate-papo varejo um dia para falar só sobre isso, ferramentas, processos e pessoas. Porque é a realidade. E às vezes as pessoas se escondem, né, numa situação que
tá difícil, tem um concorrente. A gente observa isso muito, falando do varejo nacional brasileiro, o que nós estamos tendo leitura no interior dos estados. São grandes players indo para o interior dos estados. E avalaçando, né, entrando de uma forma avassaladora, a palavra correta, né, dentro desse mercado e comprometendo margens, comprometendo resultados, porque eu não controlava, eu não tinha processo dentro da minha empresa, eu não tinha pessoas, então eu me vi aqui fadado ao fechamento, porque um outro chegou. Você, varejista, muda o comportamento. Eu gosto muito disso que o Gabriel está trazendo para a gente, e nesse debate, que é: olhe para essas pessoas que estão dentro da sua empresa, o que você está fazendo para eles, para esses profissionais poderem promover um bom atendimento também, né, Gabriel? Porque o que acontece? Eu acredito que a NRF deve ter trago algumas ferramentas com relação ao atendimento, essa vivência, a experiência desse cliente lá. E não se faz sem pessoas, né? Definitivamente. Foi o caso que eu comentei, assim, do Walmart ou do Whole Foods. Agora, perdão que eu esqueci. Mas justamente de automatizar tarefas para deixar o colaborador da loja mais livre, para ele justamente ter mais tempo com o cliente. E no final do dia, Ederson, o serviço, ele é prestado por alguém. Então, e a gente volta lá na experiência. Tem também uma máxima que eu escutei na última edição que eu tinha ido, que foi em 2020, que foi: o varejo do futuro é o varejo do passado. O que isso significa? Calma lá. Vamos lá. Vai ficar claro, Como assim? O varejo do passado é o varejo do futuro. Quer enterrar um varejo? Exatamente. O varejo do futuro é o varejo do passado, né? Mas o varejo do passado é o varejo do futuro. Acho que dá na mesma. Qual que é o varejo do passado? É o varejo que o dono te conhecia, que você era atendido, então você chegava ali no balcão, a pessoa que te atendia já te conhecia pelo nome, já sabia o que você gostava de comprar. Eventualmente, se não tinha um produto, ela guardava para você quando o produto chegasse, para já reservar para você, te avisava que o produto chegou. Então, é uma experiência personalizada, é uma experiência para o Ederson, que o Ederson é uma pessoa. Então, quando a gente fala que o varejo do futuro é isso, é justamente como que a gente entrega essa experiência, claro, com muito mais desafios, porque você tem que fazer isso numa escala muito maior e você não vai saber de cabeça o nome de todo mundo. Você vai fazer isso de uma forma institucionalizada, então com ferramentas e com colaboradores treinados para entregar a experiência, entregar, né, vamos dizer, o seu formato, né, qual que é o seu posicionamento em relação ao atendimento. E isso é muito claro, assim, é fácil a gente notar, tem algumas lojas que a gente vai, loja de roupa é fácil. Vai numa loja X ali, que às vezes o vendedor nem olha para a sua cara, né? E vai em outra. Eu vou dar um exemplo, que exemplo bom a gente tem que falar. Se alguém já teve experiência de ir numa loja da reserva. Sim. Pô, assim, você é bem acolhido, a pessoa pergunta seu nome, já pega, no final da venda, pega o seu telefone, te manda. Outro dia eu ganhei uns presentes no meu aniversário, eu fui lá trocar. Pô, a vendedora já me mandou umas 2, 3 mensagens no WhatsApp. Ó, tem uma promoção, você comprou tal produto, tem uma peça que combina. Ela humaniza o atendimento, que era uma coisa robotizada, que muitos estão indo para o robô, né? A gente vê, mas é um robô, assim, só o robô é burro. Mas é o automatizado com inteligência. Com inteligência. Isso é bem diferente, tá, gente? Não é pegar um WhatsApp de qualquer forma e fazer. Mandar uma lista de transmissão. Mandar uma lista de transmissão. Mas sim você fazer de uma forma inteligente. Muito legal isso. Humanizar isso, né? Trocar esse. Eu também li aquele livro Vamos às Compras, do Paco on the Hill, né? Ele fala muito sobre essa experiência, que ele estudou muitos caras no piso de loja. Aí a gente até brinca, né? Até é fácil fazer isso com o homem, que o homem, o sexo masculino, ele é mais fiel no varejo. Ele escolhe aquele varejo e ele visita ele sempre, né? Porque a gente é preguiçoso. É preguiçoso, né? É mais ou menos por aí. Mas dentro da característica,
ele escolhe, por exemplo, aquele cara que vai cortar o cabelo dele, disso eu entendo, você pode perceber, ou seja, o cara corta o cabelo dele e ele vai lá, e quando você olha, quantos anos? 10 anos eu corto cabelo com ele. Ele fala, cara, como que pode? E você olha para a mulher, ela não faz isso, ela tem novas experiências. Isso é muito legal dentro do varejo, gente, porque o que acontece? O que o Gabriel está trazendo aí, que é esse básico, que é essa experiência que as pessoas estão buscando, né, o varejo do passado para o varejo do futuro, é o quê? É uma ótima concorrência com relação aos grandes players que estão entrando no interior. Porque você aí tem condição de conhecer aquela Dona Maria, aquele senhor Antônio, que é bairrismo, as pessoas estão ali, eles viveram ali, cresceram com você, cresceram com seu filho, então você tem que montar uma inteligência aí, que é legal, né? Montar uma forma inteligente ali de pegar esse pessoal e persuadir com relação ao que você pode oferecer. Legal isso aí, cara. Eu acho isso muito 10. E tem ferramenta, tá, Ederson? Assim, nós não estamos falando de ferramentas super modernas que só estão disponíveis, né, no mercado americano. Pelo contrário, isso nós estamos falando, por exemplo, nesse caso, de CRM, que a gente já tem no varejo brasileiro aí, de uma, né, vou dizer, com uma oferta democrática há mais de 10 anos. Que basicamente é o sistema ali que vai gerenciar o relacionamento com seus clientes. Então, você vai identificar seus clientes no ponto de venda, né, ao final da venda, dando algum tipo de benefício, ou seja, a própria promoção é só para cliente do clube, e você passa a ter esse relacionamento ou saber quem são os seus clientes. Bom, o CRM é algo que eu acho assim, fantástico, simples, e hoje é muito democrático integrar, colocar na loja. Isso aí. Muito democrático, fácil. Agora, olha só, não sei se você comunga comigo com relação a isso, mas isso já é o tratamento de dados, né? Também deve ter falado muito lá na feira. Mas o que acontece? A gente vê muito isso. Se eu tenho um CPF, se eu já está cadastrado aqui no meu aplicativo, e pronto, acabou. Né? E de repente eu não recebo notícia, eu não tenho mais nada, eu não tenho uma informação, ninguém me mandando alguma notícia de alguma oferta, ou seja, acontece isso, ou seja, não trabalhar o CRM, não adianta ter uma grande ferramenta, igual você falou, e não se trabalhar. Precisa de pessoas para trabalhar. Tem gente que acha que comprei o melhor RP, né? Você que tem uma experiência, comprei o melhor RP que coloquei aqui, vai solucionar todo o meu estoque. Não, de jeito nenhum. Falando desse caso especificamente CRM, que é interessante, olha o tanto que as coisas se conectam, né? Quando você coloca um CRM, você tem algumas etapas. A primeira etapa é a identificação do cliente. Primeiro eu preciso identificar, ter o ponto de contato ali do Ederson, saber que ele comprou determinados produtos. A segunda, assim, as etapas seguintes, uma delas é a comunicação. Agora eu vou criar uma campanha segmentada. Então o Ederson ali, ele tem um determinado, vamos supor, o Ederson não compra fralda, porque os meninos dele já estão grandes. Então ele compra determinada categoria de produto. Eu vou comunicar com ele, levar promoções, oportunidades, novos produtos no mix que façam sentido para o Ederson. Só que para você fazer isso, Ederson, é justamente onde que a gente volta nas pessoas. Você precisa de, no mínimo, vamos dizer, algum profissional capacitado em relação a marketing, ao conceito de marketing, entende o que é segmentação de cliente, canais de comunicação, para executar. Então, quando a gente percebe projetos CRM, um dos maiores desafios desse projeto é justamente no momento de estruturação da área de marketing. Quem entra na loja nunca teve marketing, o marketing ali é a construção do encarte, que era impresso, né, que era feito semanalmente ali, qual produto vai entrar no encarte, é isso que é o marketing, ou no máximo bota no Instagram lá, sobe o encarte, ficou horrível, né, assim, diga-se de passagem, aquele encarte cheio de produtos na tela desse tamanho. Tela lá de um celular que mal cabe, né? Então, assim, tem que mudar o conceito. Então, o CRM, de novo, a gente tem uma ferramenta sensacional, fácil de, assim, tá fácil de usar, você já tem opções democráticas de verdade,
mas tem que fazer o dever de casa, não vai ser feito de forma automática. É legal você falar isso, para você, varejista, que está nos escutando e nos vendo, olha que coisa interessante. Talvez você está numa cidade de 6 mil habitantes, meu amigo. Você dá para fazer um CRM fascinante aí, muito bem dos dados, com muito mais complemento, com muito mais respostas mais imediatas. Não é difícil. Ah, eu estou com uma cidade de 30 mil habitantes. Ótimo, excelente. Quando melhor ainda. São números, gente. Esses números... porque muitas vezes, alguns varejistas, a gente conversa, ele olha uma dimensão muito grande. Ele começa a imaginar como... A gente fala muito, né? A internet. Poxa, eu vou buscar uma influencer que é lá do outro lado. Não, cara, busca uma influencer, ou sei lá, um cara que gosta de fazer os videozinhos aqui nessa cidade. Aquele cara ali, você precisa vender para aquelas pessoas primeiro. Proteger a sua área, a sua região, porque os grandes players estão invadindo essas áreas. O Edson, eu acho isso fantástico. Aí a gente já entra um pouquinho até em dados. Tem uma reflexão importante, e eu gosto dela, que no passado o maior ativo de um varejista era o estoque. Depois virou o ponto. Hoje é a base de clientes. Então, esse varejista aí que, vamos dizer, está numa cidade de 30 mil habitantes, se um grande atacarejo entra nessa cidade, são dois cenários muito diferentes. Se ele já tiver mapeado seus clientes, ele sabe quem são os clientes, comportamento de compra, para ele contra-atacar, se posicionar, do que o varejista que simplesmente não tem um registro. Ele vai demorar a saber qual que é o comportamento, qual que são os clientes que estão, vamos dizer, migrando, saindo dali, né? Ele vai ficar confuso, porque ele vai falar, pô, perdi 20% das vendas. Tá, mas quais vendas? Quantos por cento dos clientes? Foi 20% dos clientes ou foi 5% dos clientes, mas os clientes compraram menos? Quais categorias? Então, assim, isso é dado, a gente orientar, passar a ter... E fazer leitura desses dados, né, Gabriel? Isso, porque não adianta também ter os dados e não fazer, igual você falou. Poxa, e aí? Eu tenho aqui, mas tem alguém olhando? Tem alguém falando assim, olha, nossa métrica de ticket médio mudou. Então, será que foi o nosso mix? Esse perfil de cliente aqui foi a maior perda que a gente teve, foi desse perfil, foi do perfil que é bebedor de cerveja, por exemplo. Então, por que será? Porque a cerveja lá está muito mais barata. O que a gente pode fazer em relação a isso? Vamos trazer o fornecedor, vamos mudar a estratégia, vamos nos posicionar de forma diferente, percebe? Então, assim, tem coisa para... Geram perguntas que vão levar a soluções. E é muito legal a gente perceber isso que você está falando, porque você, varejista, aí pode entender que o fornecedor... ele está mais apto a te ajudar do que o grande player, tá? Para ser sincero, porque ele quer pulverizar, isso é muito melhor. Então, poxa, senta com ele, mas senta com dados, negocia com ele, mostra dados. Olha, nós percebemos essa mudança. Se você fortalecer lá, você vai perder muito mais se você me fortalecer. O mercado é assim, é de conversa, de negociação. Quem tem informação tem a negociação. A indústria quer isso. A indústria quer isso, Mas tem que ter isso que você falou, né, Anderson? Tem que ter a maturidade. Vai chegar, tem que levar o dado, tem que levar o argumento, tem que levar o projeto, né? Outra coisa, Gabriel, que eu acredito que lá a NRF trouxe muito é sobre, e eu acho que a base, né, é a tecnologia, né? Então, lá, ou seja, trazer essa tecnologia, e você é um cara muito expert nessa hora. A tecnologia, ela está hoje dentro do varejo, inclusive nesse atendimento que você já falou, do CRM, mas muitas vezes do próprio cliente fazer um self-checkouts, né? Ou mesmo a gente ter vivências dentro da loja com aquelas experiências do cliente que possam se tornar dados também, né? Sim. Na sensibilização, se esse cliente está visitando mais esse corredor, se o cliente está sentindo mais o tato, olfato, né? Ou seja, o que ele está mais percebe melhor dentro da loja. Eu acredito que trouxe muito isso aí, né? Assim, o ponto é, quando a gente olha para o varejo, em todas as dimensões, nós vamos encontrar inovações e novas tecnologias. Então, essa parte da jornada do consumidor dentro da loja,
como que a gente captura esses dados e tira insights disso, tem várias formas de capturar. Isso já faz algum tempo que existe essa tentativa de se fazer isso. Hoje, por exemplo, algumas tecnologias que eu vi com mais, vamos dizer, com mais presença mesmo e que acho que fazem sentido e vão continuar crescendo. É o carrinho inteligente, por exemplo, que o seu checkout vira o carrinho. Então, no Brasil já tem alguns casos disso, o Enxuto, inclusive, em Campinas, colocou o carrinho inteligente, que o carrinho é o checkout. Lá na NRF tiveram várias soluções sobre isso. Uma bem interessante da Microsoft é que o carrinho inteligente, basicamente, deles é um equipamento que você pluga no carrinho normal. Então, você usa o seu carrinho e esse equipamento tem ele consegue detectar aqueles produtos. Tem câmeras que fazem a leitura dos produtos que estão sendo inseridos, né, que você está colocando para dentro do carrinho. Então, assim, e ele de quebra, ele já também começa a fazer um mapa, quais locais o carrinho fica parado, no corredor e por aí vai. Assim, eu acho, Anderson, que mapa de calor, etc. tal, é algo ainda muito sofisticado. De novo, às vezes a gente não está fazendo o básico ali, e o pessoal, eu acho que é uma tecnologia, a gente já tem tecnologia suficiente em relação a isso, mas ainda não tem maturidade, processamento ali daquilo para a prática, sabe? A impressão que eu tenho, tá? Assim, posso estar falando... Não, mas essa impressão é muito boa. Eu gosto muito da tecnologia e trazer vários temas nesse sentido, né? Você até traz aí, que é uma bandeira que você levanta, que é o cupom verde, né? Eu gosto muito disso, porque o que é basicamente o cupom verde, né? Ou seja, é algo que nós trazemos a tecnologia, ao mesmo tempo nós trazemos a sustentabilidade, nós trazemos vários temas agregados nisso aí. Fala um pouquinho disso para a gente também. Legal, até assim, antes até de falar do cupom, até para a gente contextualizar, essa foi a edição da NRF que a gente mais escutou a palavra sustentabilidade. Muito legal, assim, isso, hein? Muito legal. O ESG, né, mas principalmente a sustentabilidade. Tiveram 2 palestras que foram palestras muito boas sobre comportamento de consumo, e em ambas elas tocaram nesse ponto, Ederson, sobre uma perspectiva de quais são os fenômenos naturais e sociais que estão acontecendo que fazem com que a sustentabilidade fique cada vez mais relevante e inevitável. Então, a gente tem um conceito, achei bem legal, é o policrises, e essa outra, a policrises, quem falou foi a Andrea, da WGSN, e a Kate, da GDR, falou 3 Cs. Mais ou menos a mesma coisa, que é o quê? 3 Cs são mudanças climáticas, né, ou seja, climáticas, Covid e outras pandemias que virão, e conflitos. E policrises é mais ou menos o mesmo conceito, mas com outro nome, que é uma, vamos dizer, policrise, são várias crises. Várias crises acontecem. E o que é isso? Assim, o que eles estão percebendo? Qual que é a ideia? Que estamos diante de um momento que é provável que a gente vai ter várias crises acontecendo, como foi o caso do Covid. O Covid foi uma crise mundial. Logo em seguida, a gente teve uma crise que foi o conflito Rússia e Ucrânia, que ainda está acontecendo e interfere muito nas cadeias de suprimento e, portanto, no varejo. Você tem toda uma questão de polarização política que está acontecendo em todo o mundo, que trazem mais crises também, né, que eles até comentaram a era da raiva, que as pessoas estão mais reativas. Mas o ponto é, esse contexto econômico, na verdade até assim, social, impele que as empresas sejam mais sustentáveis, principalmente porque quando a gente olha as mudanças climáticas, é o caminho sem volta. Assim, tem uma reflexão básica. Se a gente pegar o padrão de consumo norte-americano e estender para toda a população mundial, não existe fisicamente recurso suficiente para prover para 8 bilhões de pessoas um consumo americano. Então, se a gente quer aumentar o nosso padrão de vida, isso vai ter que ser feito de uma forma mais sustentável. A gente vai ter
sobre os recursos naturais. Então, isso eu acho que é uma tendência, não é só cupom verde, são como que você enxerga que a pressão de recursos naturais vai afetar o seu negócio. Discussão. Tá? Gabriel. Então, assim, oi. Caiu aí. Falhou, né? O ficou parado. A minha internet deu, deixa eu ver. Voltou? Oi, estou te escutando. Não, beleza, agora voltou normal. Tá, mas aonde que parou? Pouco de delay ainda, mas tá voltando. Deixa eu ver, vamos esperar. Melhorou? Eu tô bem aqui. Voltou? Para você tá bem também? Eu estou te escutando perfeitamente, mas ainda tem uma bandeirinha amarela aqui. Ó, agora ficou bom. Vamos lá, certo? continue. Aí dessa sustentabilidade. Eu acho que você é prolixo. Mas, assim, basicamente, Ederson, é uma constatação básica. A gente não tem recurso natural suficiente, é uma questão física, para sustentar o crescimento de consumo nos padrões, vamos dizer, dos países desenvolvidos. Então, a gente vai ter que consumir de forma mais sustentável, produzir de forma mais sustentável. E essa é uma pressão que vai acontecer, inevitavelmente, em todas as cadeias de suprimento. Então, a reflexão que fica é como minha empresa, meu varejo, pode atuar nisso. Porque as pessoas estão mais sensíveis e também eu vou ter você vai ser afetado por isso. Então, por exemplo, no Brasil, vindo para a prática, a gente tem um marco regulatório dos resíduos sólidos. Todas as empresas, principalmente o varejo, têm que atender. As grandes empresas já estão sendo autuadas e fiscalizadas. Então, isso é importante a gente vamos dizer, se antecipar ao movimento. Então, o cupom verde, o que é o cupom verde? É uma ideia muito simples e basicamente, a gente inibe a impressão do cupom fiscal por uma via digital. Então, ao invés de imprimir o cupom fiscal, o seu cliente recebe o cupom digitalmente. Por que isso é importante? Porque o papel térmico é um papel que não é reciclável, é um papel que, na prática, ele é praticamente plastificado, ele é revestido de um composto químico chamado BPA, que é esse composto que gera impressão, né? Porque o papel não tem tinta. E o BPA é um composto, é uma substância tóxica, ele torna o papel não reciclável, não é biodegradável o papel térmico. Inclusive, a gente não pode jogar o papel térmico numa lixeira de papel reciclável, tá? Uhum. Então, assim, no Brasil, a gente está falando por ano, mais de 400 mil árvores são derrubadas só para fazer o cupom fiscal, mais de 40 bilhões de litros de água, 5 milhões de litros de petróleo, 38 milhões de toneladas de CO2. Então, assim, é muita coisa. E a gente pode ter uma solução muito mais fácil, muito mais inteligente, que é basicamente enviar digitalmente para o seu cliente de uma forma muito prática e mais fácil, né? Então, essa que é a ideia. É muito legal isso. E olha, para você varejista aí, já pega essa sacada aí, já começa a fazer. Olha só, que se lá na NRF falou muito sobre a sustentabilidade, já começa a levantar essa bandeira dentro da sua empresa. E está aí uma oportunidade, o próprio cupom fiscal, né? E depois... Além de tudo, economiza. E tudo economiza. E depois vamos deixar aqui também na descrição desse vídeo, desse áudio aqui, para você também, o contato também da turma do cupom fiscal, para que você possa ter acesso aí, possa provocar a RP sua que tenha isso. Eu já vi isso em alguns lugares que eu acho muito legal, foi até, acho que foi a Drogazil, se não me fala, que eu vou fazer um mexão dela. Aí, o senhor gostaria de receber por e-mail? Eu recebi lá, cara, achei muito mais legal, ou seja, eu não preciso carregar aquele papelzinho, porque eu vou pegar o que acontece no varejo, a gente pega aquele papelzinho, já enrola, já joga fora. É automático, então, ou seja, já vai para um lixo, que igual você falou, vai contaminar, não é reciclável, não tem nada de oportunidade. E nós esquecemos do Ribo ainda, né? Que está ali envolvido com aquilo ainda também. Assim, Ederson, é legal o que você falou.
a gente tem uma estimativa que mais de 70% dos cupons fiscais são imediatamente jogados fora. Então, 70% dos seus clientes, quando a gente coloca cupom verde, a adoção é muito rápida. É muito rápido. E assim, diferente do envio por e-mail, que você teria que dar o e-mail, o processo é muito prático. Então, principalmente até quem já tem CRM e identifica o cliente, é mais fácil até não imprimir do que imprimir. Que já cai para ele ali, né? Já tem acesso Já no celular, automático. né? Isso mesmo, né? Você pode usar o aplicativo do Cupom Verde, mas você pode também, não precisa do aplicativo para usar. E quem já tem, o varejista que tem aplicativo, a gente embarca no aplicativo dele o Cupom Verde. Então, é mais um motivo para o cliente baixar o aplicativo, para se identificar no PDV. A ideia, nosso propósito é reduzir a impressão do papel. Então, a gente tem todos os meios possíveis para isso acontecer. Eu acho que tem um ganho também, que imagina só numa entrega, né? Nos deliveries que tem aí. Se o cupom já sai no meu celular, eu já sei o que vai chegar para mim. Qual o valor vai chegar para mim. A gente tem cases bem legais disso, Anderson, assim, cliente dando feedback para a loja, assim, pô, é legal o cupom verde, porque quando sai para entrega, já chega no meu celular, eu já olho o cupom fiscal, vejo se está certo. Já vi se está certo. Se tiver uma contestação, já dá para fazer antecipado. Eu acho isso legal demais, cara. Eu adoro isso. E para você, varejista, eu acho que é muito importante você poder fazer isso, tá? Faça isso levanta essa bandeira na sua cidade, já sai na frente antes dos outros players chegar na sua cidade, já levanta essa bandeira sobre sustentabilidade. Quer fazer sobre isso? O cupom fiscal, mas também você pode fazer sobre as sacolas retornáveis, é uma coisa fantástica. Então a gente pode fazer vários caminhos, né? Por exemplo, a Varejo fez sobre o livro, o e-book, né? Foi lá, escreveu um livro lá, um livro com 22 profissionais, mais de 200 páginas, crise para alguns, solução para outros, e sabe o que a gente fez? Vamos jogar isso no formato e-book lá para que as pessoas possam estar degustando isso, e é um preço simbólico, muito legal isso, lá no mestredovarejo.com.br. É uma forma também da gente poder contribuir. Não tem mais jeito, gente. A gente precisa entender, casar isso, o que o Gabriel trouxe aí da NRF, que é muito legal, o básico. A gente precisa fazer isso, mas com inteligência, utilizando a tecnologia como forma inteligente. Olha para você ver. Se você pega o seu profissional, dá tecnologia para ele ser mais produtivo e ele ter mais tempo para atender o cliente, é o negócio do futuro. Muito legal, né, cara? Pensar nisso. Ô, Gabriel, olha, eu ficaria horas e horas aí falando com você, porque você é fantástico, um grande amigo, sou grato muito a você conceder esse tempo de estar aqui compartilhando com a gente um bate-papo do varejo. Ô, Gabriel, deixa pra gente aí as últimas dicas que você quer deixar aí para essa turma aí, varejista, você que foi na NRF aí, fala pra gente. Você pode até falar dos painéis que você mais gostou, do que mais é o tema lá, ou o que esse varejista tem que fazer aí, cara, para realmente impactar. E para nós aí também, se puder deixa algumas referências aí que a gente possa, um livro, um vídeo, um filme, deixa alguma coisa aí para que a gente possa aprender um pouquinho contigo. Bacana. Então, antes de finalizar aqui e fazer as considerações finais, né, Anderson? Transformação digital, eu acho que é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Tem muita tecnologia, mas no final do dia é ferramenta. A gente tem que voltar para o básico, para os fundamentos, e fazer o básico bem feito. Se você está fazendo o básico bem feito em larga escala, com consistência, já está fazendo melhor do que 90% dos seus concorrentes, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Ficar atento a esses movimentos macro, né, do cenário externo, desde tendências, como a gente falou, da sustentabilidade, mas também um cenário próximo, de curto prazo, que o varejo está esperando um momento aí mais difícil, né, de recessão, de dificuldade de mão de obra. Então, como você pode se preparar para isso, não esperar a crise chegar, né, já se organizar para ela, para quando chegar você estar estruturado, estar organizado e saber onde agir, onde vai precisar ajustar os ponteiros. E
Pô, acho que é isso, assim, Ederson. Numa frase bem curta, é isso. Eu queria agradecer muito o convite. É sempre um prazer conversar com você, meu amigo. Assim, fico feliz de ter sido convidado e vamos bater mais papo. Para mim, eu gosto de falar. Sim, com certeza. Se deixar também, eu vou falando aqui. Eu também falo, cara. Esses dias eu escutei o cara, um dos diretores da McDonald's, falando, o diretor aqui do Brasil, né, falando sobre o McDonald's, e aí eles perguntaram para ele qual que é o maior concorrente dele. Ele falou, sofá. Eu falei, cara, que loucura, quantos estão querendo vender online? O cara vem e me fala isso, e traz muito nisso que você falou, do conceito do básico, de trazer que o varejo não morreu, o varejo físico está aí, e é preciso investir sim. Gabriel, gratidão mesmo pela tua presença e gratidão mesmo pelas tuas informações. Deus abençoe imensamente aí. Valeu, meu amigo. Valeu. Até mais. Até a próxima.